Irmãos, graças a Deus, que a graça do nosso querido Deus e poderoso Pai esteja com você, onde quer que você esteja, a consolação do Espírito Santo, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de estar compartilhando aqui mais uma palavra que fica em Mateus capítulo de número 12, verso de número 43. A Bíblia diz assim, ó, a estratégia de Satanás. O título diz isso. Diz assim, ó, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa, de onde saí, e tendo voltado a encontra varrida e ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. O último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Irmãos, eu falo algo por experiência, pela pouca experiência que eu tive na igreja onde que eu fiquei mais tempo, que foi a primeira igreja onde que Deus me levou para lá, né? Na verdade foi a segunda igreja, né? Porque a primeira eu me converti numa igreja pentecostal, aí depois que eu fui para uma igreja neopentecostal, onde eu passei mais tempo, que foi a Mundial do Poder de Deus lá no centro de São Paulo. Fiquei lá por cerca de 2 anos, depois eu fui para São Caetano, que eu fui morar em São Caetano, fiquei 1 ano na mesma Mundial, né? Eu estava na sede no Brás, depois fui para São Caetano. Aí depois eu me casei, eu me desvencilhei um pouco da igreja, fui lá, entreguei meu crachá, não saí em rebeldia, como alguns costumam dizer quando alguém sai de uma igreja é porque a pessoa está em rebeldia. Não. Fui lá, entreguei meu crachá pro líder dos obreiros, né? Qualquer um que quiser ir lá no Brás perguntar como é que era a minha conduta lá, sempre procurei ser um obreiro exemplar, que sempre com seriedade, com honestidade, com simplicidade. E depois eu fui para Minas, né? Quando eu já havia casado, aí eu fui para Minas, né? E eu também fiquei lá um tempo de obreiro numa igreja lá, numa igreja mundial de lá também, né? E principalmente lá em Minas, no Brás também, nas orações fortes, que é chamada as orações, né? Antes da palavra oração forte, no entendimento deles lá são orações que todos os cultos fazem, essas orações antes da palavra, que no caso seria a oração de libertação, né? Onde as pessoas se manifestam, aí você vai e manda o demônio embora. A Bíblia está deixando claro aqui, ó. Ela está falando, ó. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Irmãos, entenda uma coisa. Expulsão de demônios, exorcismo, não constitui libertação. O que constitui libertação? Jesus ele diz assim, ó, em João 15:3. E vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Por quê? Porque nada adianta eu expulsar demônio e essa pessoa ela não colocar a casa dela em ordem com Deus. Porque eu tive essa experiência lá em Minas. Na hora da oração, você coloca a mão na cabeça da pessoa, a pessoa se manifesta, pelo nome de Jesus você manda o demônio embora, mas aí quando é na outra semana aquela mesma pessoa se manifesta. Por quê? Porque ela não procura viver uma vida em conformidade com a palavra de Deus. E muitas das vezes essas igrejas, algumas igrejas, não vou falar todas porque tem muitos homens sérios ainda, homens de Deus, mulheres de Deus, então não posso generalizar, porque senão eu coloco todo mundo num balaio só e não é essa a intenção do vídeo. E vamos supor, às vezes você expulsa aquele demônio e aí quando é na outra semana aquela pessoa volta lá e se manifesta de novo. Por quê? Porque na verdade ela não procura levar uma vida de acordo com a palavra de Deus, e também não há um ensinamento verdadeiro do Evangelho, o que Deus ele requer de nós de verdade, que é a santificação, que é a comunhão com Deus, a meditação na palavra, as orações. Não se ensina isso lá. Se ensina prosperidade, que você vai ter um bom casamento, que você vai ter uma boa casa, que você vai ter um bom emprego. Isso não liberta ninguém, isso não preenche as lacunas, o vazio do coração do homem, né? Tem até uma frase de um pregador que eu gosto muito, que a única coisa que preenche o vazio do coração do homem é Deus, que o buraco que há no coração do homem é do tamanho de Deus, ou seja, só Deus pode preencher esse vazio. Então Satanás, ele voltando, ele encontra varrido e ornamentado, ou seja, a casa da onde ele saiu, o coração, a mente,
o pensamento ali onde ele habitava, né? Que é o corpo da pessoa, né? A Bíblia vai dizer que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, quando não habitada pelo Espírito Santo, provavelmente alguém vai habitar essa casa. E quando uma pessoa ela não tem Deus, ela não entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, para que Ele seja o seu único Senhor e Salvador da sua vida, sempre vai ter esses demônios querendo habitar nessa casa. Olha o que diz, ó. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando ou habitando ali, o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro, tá vendo? Torna-se pior do que o primeiro. Você já reparou que toda pessoa que um dia já esteve na presença de Deus e voltou para o mundo, parece que ela é mais pior, parece que ela é pior no sentido de conduta? Por que será? Porque uma vez ela já conheceu a Deus e agora ela voltou, tornou-se ao mundo de novo, como Pedro vai falar, ou seja, como a porca, né, lavada, ela foi lavada, mas ela torna-se de novo ali para o chiqueiro, né, como o cachorro que come do seu próprio vômito. Então, eu disse no outro vídeo, outra coisa também, que demônios, eles amam sujeira, demônio gosta de lixo. Então, se uma pessoa, ela foi liberta por Deus, né? Ela foi liberta. Eu mesmo, eu nunca manifestei na igreja, irmãos. Eu fui liberto pela palavra de Deus. Apesar que todos os dias nós ainda estamos se libertando de algo que nós precisamos ser liberto, mas eu fui liberto, eu nunca me manifestei com demônio na igreja. Por quê? Porque a própria palavra de Deus, ela foi me limpando, e eu passei a ter gosto pela leitura da palavra de Deus também. Tudo isso contribuiu. Demônio ama sujeira, demônio ama lixo, demônio ama miséria, demônio ama, eu vou falar aqui, pornografia, adultério, mentira, malícia, fofoca, intriga, porfia, disputa, que é a mesma coisa, né? Porfia e disputa é a mesma coisa. Os demônios amam isso, sujeira, sujeira. O que faz um demônio habitar numa pessoa, um espírito imundo? Sujeira. A Bíblia já fala tudo, espírito imundo. Ele gosta de imundícias. É como eu citei no outro vídeo, se você deixar aquele lixo na sua casa, vai juntar mosquito. Mas se você tirar, não vai ter mosquito. Para mim ter uma libertação, eu tenho que tirar todo o lixo da minha vida e preencher a minha vida com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor. Então, muitas das vezes você vai ver na televisão toda hora aquelas pessoas se manifestando, toda hora, todo culto se manifestando. Por que aquelas pessoas não ficam libertas? Porque eles expulsam os demônios, mas não ensinam a palavra de Deus do jeito que tem que ensinar. Então, expulsão de demônio e exorcismo não constitui libertação de ninguém. Se você não discipular essa pessoa, se você não abranger a palavra de Deus para ela, ensinar para ela, é assim, assim, assim. Por isso que tem que haver o discipulado. Por isso que tem até um pastor aí que ele ganha muitas almas. É um pastor abençoadíssimo. Pensa num pastor usado no evangelismo para ganhar almas. Mas ele não tem um pastor na igreja dele para ensinar, para discipular aquela pessoa. Então ele ganha as almas, ele até ganha. Mas essa pessoa daqui a pouco ela já volta de novo para as mesmas práticas. Por quê? Porque ele ganhou, mas não discipulou essa pessoa. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que nos libertar, né? Aliás, Jesus é quem nos liberta, mas nós temos que permitir que essa libertação ela venha acontecer, mas nós também temos que fazer o quê? Preencher o vazio do nosso coração com a presença do Espírito Santo. Paulo ele diz assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. A palavra de Deus manda que nós venhamos, a palavra de Deus manda, olha o que Jesus fala, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós. Então a palavra de Deus tem que permanecer em mim, eu tenho que me encher do Espírito Santo, eu tenho que me encher da palavra de Deus, eu tenho que buscar a palavra de Deus, eu tenho que me preencher com a palavra dele, para que quando esse demônio vier, a casa não esteja, ou seja, ela não esteja varrida, ornamentada, ou seja, limpa. Se ela está varrida e ornamentada e limpa, mas não está preenchida com a presença do Espírito Santo, é um local apropriado para esse espírito imundo vir trazer outros 7 piores do que ele, entendeu? E fazer uma bagunça pior do que a primeira. Tanto é que a Bíblia fala que o segundo estado dessa pessoa fica pior do que o primeiro. Por quê? Porque agora já não são mais um demônio, agora são 8. Era um, agora ele saiu e voltou, encontrou a casa bonitinha, agora trouxe mais 7 com eles. Então o segundo estado dessa pessoa se torna pior do que o primeiro. Foi isso que a palavra de Deus nos ensinou. E essa palavra que eu gostaria de compartilhar com todos vocês em nome do Senhor Jesus.